No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir ao vivo, não tem problema. Pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, Chico Xavier, o pescador. Trabalho animal, exploração ou necessidade espiritual? Coelhos depois da Páscoa. O que acontece com esses fofinhos quando a comemoração termina? E a lei que concede ao tutor atestado para cuidar de pets. Será que essa iniciativa italiana pode refletir no mundo? O tipo sanguíneo raro de um galgo e cães que salvam vidas. Já enviou suas perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa. Intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Um dia de tanta insistência, Chico Xavier acabou aderindo ao convite dos amigos para uma pescaria em um ribeirão nos arredores de Pedro Leopoldo. Para não parecer diferente dos demais, embora o fosse, o médio seguiu com os companheiros que faziam questão de sua presença. Segundo os amigos, o ribeirão era farto em peixes e não tardaria para Chico encher o cesto de peixes. Com o chapéu na cabeça para se proteger do sol, Chico, orientado pelos amigos, se posicionou onde, segundo eles, era uma ceva. Era o tempo de escar o anzol, jogá-lo na água e fisgar. Acontece, porém, que enquanto todos se davam bem, chegando a disputar entre si quem pescava o peixe maior, o bambu que Chico usava como vara de pescar nem se mexia. Já era fim de tarde quando, compadecendo-se do azarado pescador, os amigos resolveram ajudar o pobre Chico, que não havia fisgado nem mesmo um mísero peixinho. E qual não foi a surpresa ao perceber que as iscas continuavam intactas dentro da lata. Mas, Chico, você não colocou a isca no anzol, falaram surpresos. Ah, meus irmãos, me desculpem, falou Chico com simplicidade. Eu fiquei com pena das minhocas e dos peixes. Quem defende fervorosamente animais e deixou de comer peixes pode não entender ou criticar essas histórias. Mas Chico era manso e via muito mais do que nós podemos ver. E se Chico não conseguia ferir uma minhoca, que dirá ser grosseiro com amigos que o desejavam ter por perto na pescaria? O ouvinte quer saber. A amiga ouvinte pergunta: eu não gosto que usem termos pejorativos em meus cães, mesmo que em tom de brincadeira. Usar palavras como polguento ou vira-lata quando se refere aos meus pets me fere profundamente. Estou errada? Não, amiga, você não está errada, mas não leve isso tão a sério, pois que pode se isolar das pessoas, visto que a maioria delas não verá seus pets da mesma forma que você vê. As pessoas ainda não aprenderam a respeitar seu semelhante, ainda os enquadram em grupos, excluem e julgam. Imagine com animais. Meu conselho é que ignore. As pessoas estão carentes de amor e isso reflete nas palavras.
Quando me mudei para Garça, eu tinha um Basset Hound, que já estava ficando idoso, e ele circulava livremente dentro de casa. Um dia, uma senhora de visita me disse que nunca aceitaria um convite para comer em minha casa, já que eu deixava o cachorro entrar na cozinha. Bom, eu apenas sorri e pensei, eu nunca vou te convidar mesmo. Termos pejorativos, em muitos casos, é uma forma de elogiar ou parecer próximo do animal. Há pessoas que não sabem ser carinhosas com pets, sentem que serão vistas como tolas e por isso usam as palavras. Chamar um animal de pulguento, em muitos casos, é apenas uma forma de se mostrar próximo ou interessado. Não leve para o lado pessoal. Mas se a pessoa em questão inspira desconfiança, se é alguém que além de usar esses termos também é grosseira, então é melhor ficar atenta e evitar que essas pessoas fiquem perto dos seus bichinhos. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Uma cena de partir o coração foi registrada por moradores na manhã do último sábado, dia 28 de março, em Aparecida de Goiânia, na rua Jardim Botânico. Um cachorro, aparentemente da raça Pitbull, foi deixado para trás, com seus pertences e tudo, após uma mudança. O animal foi deixado exatamente como se estivesse em casa, deitado em sua própria caminha, ao lado de vasilhas de água e um saco de ração fechado. O olhar de tristeza e confusão de animal acabou chamando a atenção de quem passava pelo local. A cena gerou comoção entre os moradores da região, que lamentaram o abandono do animal. Até o momento, não há informações sobre quem deixou o animal no local. O caso deve ser investigado para identificar os responsáveis pelo abandono. O abandono de animais configura crime de maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais. Denúncias podem ser feitas às autoridades competentes ou a órgãos de proteção animal. Muito triste ver a carinha dele deitado na caminha, no meio da calçada. Não se pode julgar e, nesse caso, o cachorro parecia ser bem cuidado e a pessoa talvez estivesse desesperada por se livrar do animal. Mas abandonar na rua, local com tantos perigos, a verdade é que não sabemos os extremos em que vive uma pessoa, e é torcer para que o cãozinho encontre um lar e que seja muito amado. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. A amiga ouvinte nos diz: eu tenho uma dúvida quanto ao trabalho animal. Não é errado colocar animais para trabalharem? Não configura abuso? Olá, amigo ouvinte, muito obrigada pela pergunta. Existem muitos fatores nessa sua pergunta, pois que depende muito de que trabalho estamos falando. Um animal que é forçado a puxar carroça sem descanso ou com peso além do seu limite, com certeza configura abuso. No Livro dos Espíritos, capítulo 3 da Lei de Trabalho, vemos a necessidade do trabalho para o homem e para o animal, cada qual dentro de sua posição evolutiva. A inércia fere profundamente as leis do universo, e isso não seria diferente com animais. O que pode confundir e até mesmo ser motivo de debate é a exploração que caminha muito próxima do trabalho. Os animais aprendem conosco, fazem estágio ao nosso lado, conforme evoluem, e o trabalho o prepara para o que está por vir, para a sua evolução e, consequentemente, a entrada no estágio humano. Impedir que um animal trabalhe, que auxilie um pai de família, que encontre sobrevivente em resgates, que atue na terapia ou mesmo que seja o único meio de transporte de uma família, pode estar indo contra as leis evolutivas. Trabalho e exploração não são a mesma coisa. Todos nós trabalhamos e quando somos explorados percebemos e damos um jeito de sair dessa situação. Isso é a lei de preservação.
Mas os animais não conseguem sair de situações de abuso. Somos nós que devemos lutar por eles. Como pode ver, a linha é bem tênue e confunde, gera revoltas. E muita gente luta para que o trabalho animal seja banido de vez. Meu ponto de vista é que deve haver um meio termo. E isso talvez ainda demore, já que vivemos em um mundo desequilibrado, fica impossível esperar por equilíbrio. O humano terreno ainda vê os animais como propriedade, ainda os mata para o consumo, porque não o exploraria em vida se os consome em morte. A mudança tem que vir da raiz do problema, tem que vir da conscientização plena quanto aos animais. A de que eles são nossos irmãos menores, tutelados, que somos seus mentores e guardiães. O trabalho animal não é abuso. O abuso vem da forma como os animais são vistos. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. A Páscoa, conhecida por seus símbolos e celebrações, tem no coelho um de seus ícones mais populares, o que aumenta a procura pelo animal como presente. Mas após o fim da festa, surge um problema crescente. Entre 2 e 3 meses depois da data, cerca de 40% dos coelhos acabam abandonados, segundo dados da ONG Adote um Orelhudo. Diferente da imagem disseminada no imaginário popular, os coelhos exigem cuidados específicos, além de demandarem gastos e conhecimento técnico. De acordo com o médico veterinário José Cecílio, a aquisição impulsiva, motivada pelo apelo simbólico da data, muitas vezes ocorre sem conhecimento prévio das necessidades do animal, resultando em negligência e abandono após o período festivo. Animais não são objetos, nem presentes temporários, mas seres vivos que demandam cuidados contínuos ao longo de toda a vida. A decisão de adotar um animal deve ser baseada em responsabilidade e planejamento a longo prazo. Além da questão ética, o abandono de animais domésticos é crime no Brasil. A Lei de Crimes Ambientais prevê detenção e multa para quem abandona animais, punindo com mais rigor casos que resultem na morte do bichinho. Na prática, o abandono expõe os animais a situações extremas de maus tratos, como fome, doenças, acidentes e ataques, reduzindo suas chances de sobrevivência. E só para encerrar, animais não são brinquedos para serem usados como complementos em presentes. Quer dar um bichinho para simbolizar algo? Dê uma pelúcia. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. E mais uma dica que veio da minha amiga Veri. A Itália consolidou-se como um país inovador em bem-estar animal, ao se tornar um dos primeiros a permitir licença remunerada para trabalhadores que precisem cuidar de animais de estimação doentes ou feridos. Essa medida marca um avanço no reconhecimento dos pets como membros da família, permitindo que tutores se ausentem do trabalho sem prejuízo financeiro em casos de emergência veterinária. A decisão ganhou força após uma professora universitária em Roma, com o apoio da Associação de Proteção Animal, obter na justiça o direito de faltar 2 dias para cuidar de sua cadela, que precisava de cirurgia urgente. O tribunal italiano entendeu que deixar um animal em sofrimento sem assistência poderia configurar negligência, equiparando a necessidade de cuidado do pet a motivos familiares graves. Não é uma concessão automática. O trabalhador precisa apresentar um atestado emitido por um médico veterinário que comprove a necessidade da presença do tutor e a gravidade da doença do animal. A medida reflete uma mudança na relação entre humanos e animais, reconhecendo o conceito da família multiespécie e a responsabilidade legal sobre a saúde do animal. Embora não tenha começado como uma lei nacional geral, o entendimento jurídico firmado estabeleceu um precedente poderoso que vem sendo adotado em acordos trabalhistas e discutido no âmbito legislativo italiano.
Um pequeno passo em direção ao que todos os pais de pet desejam: cuidar dos seus bichinhos quando estes precisam de cuidados. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você já parou para pensar no tipo sanguíneo de um cachorro? Fala-se muito sobre a importância de doar sangue humano, mas a doação entre animais é algo mais silencioso. O sangue de um cão é bem diferente do nosso, e eles possuem 7 tipos de sangue diferentes. Mas há alguns tipos de cães que, assim como humanos, possuem o sangue universal e que podem doar para vários outros cachorros. Os cães da raça galgo ou greyhound, aqueles magrelos e altos, muito utilizados em corridas de cães, são comumente usados para serem doadores, pois que possuem uma proteína no sangue que os torna doadores universais. Blake, um galgo com esse tipo sanguíneo raro, dá o exemplo ao doar sangue com frequência. Ele já salvou mais de 30 cães. Como profissional da área veterinária, sua tutora percebeu a necessidade de sangue animal e notou a falta de conscientização sobre o tema. Por isso, decidiu fazer sua parte com a ajuda de Blake. Ela relembra um caso em particular em que a intervenção do cão foi decisiva para salvar a vida de outro animal. Um cão que chegou até sua clínica com os glóbulos vermelhos extremamente baixos e não conseguiram sangue a tempo. Foi então que ela teve a ideia de fazer um teste com Blake, que se mostrou compatível. O temperamento calmo e dócil de Blake contribui para a sua atuação como doador, já que ele passa pelo processo de coleta, que dura cerca de 10 minutos, sem ansiedade. Os galgos são muito tranquilos, o que os torna bons doadores de sangue. Ao final, como não poderia faltar, Blake recebe muitos carinhos e biscoitos. A veterinária, que é tutora de Blake, explica que esta não é a sua primeira experiência com banco de sangue animal. A jornada começou antes mesmo de adotar Blake, quando era tutora de Hike, outro doador que ajudou cerca de 50 cães. Sangue de cães está em falta devido à desinformação e do medo que envolve em levar o pet para o procedimento, que desde que seja feita por profissionais capacitados não envolve risco algum e ajuda a salvar a vida de outro cãozinho. Doar sangue é um ato de amor e cães merecem todo o nosso amor. Você sabia? Você sabia que existe um animal que, pelas leis evolutivas, não deveria habitar nosso planeta? Eu estou falando das baleias azuis. Esse incrível animal, que pode atingir 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas, desafia os cientistas, afinal é grande demais, já foi caçado ao extremo, alimenta-se de um único tipo de crustáceo, precisa ir de um ponto a outro do planeta, ora para se alimentar, ora para se reproduzir, mas que mesmo com todas essas desvantagens, habita todo o planeta. Só para ter uma ideia do tamanho delas, apenas seu coração é do tamanho de um carro e sua língua do tamanho de um elefante. Dá para imaginar? Apesar de sua resistência e permanência entre nós, é um animal que corre o risco de extinção, já que possui todas essas desvantagens naturais. Mas elas são resistentes e podem viver 100 anos. Isso mesmo. Um animal icônico e muito especial. Já tinha parado para pensar no tamanho de uma baleia azul? E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E chegamos ao fim de mais um programa. Que Jesus proteja a todos os animais e que ilumine o coração daqueles que os maltratam. Que nossa Mãe Maria nos acolha com seu incansável amor. Agradeço a todos que estiveram comigo, que nessa semana que se inicia, possamos ser melhores a cada dia, mais compassivos e caridosos com nossos irmãos animais. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até o próximo programa.
Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.